Olá, boa noite a todos e a todas que estão aqui. Meu nome é Marielle, eu sou a coordenadora pedagógica da Educação Infantil e do projeto de inglês do Kids Zoom. Agradeço imensamente a participação de todas vocês, de todos vocês nessa noite. Ontem, dia 8 de março, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, né? Não é uma data a ser romantizada, é uma data importante que marca toda a luta feminina pela busca de direitos, né? E por isso deve trazer discussões relevantes. Toda a equipe pedagógica do Colégio Fractal está envolvida, né, no nosso projeto Celebrando o Feminino, que sempre é desenvolvido durante o mês de março, em todos os segmentos da educação infantil ao ensino médio. Durante a semana, né, essa semana, os professores já começaram a abordar, né, as ações do projeto em sala de aula com as crianças e com os adolescentes. Ontem nós tivemos o nosso primeiro simpósio desse ano do ensino médio, com o tema Ser Mulher, uma pauta de todos. E ontem, né, no simpósio, do qual eu participei também, eu falei que feminismo é uma pauta de todos, sim, né? E que independente de nacionalidade, de credo, de raça, classe social, a gente tem que trazer, né, a discussão, né, para todos, porque o machismo é algo estrutural na nossa sociedade. E quando falamos de mudanças tão profundas, né, nas estruturas sociais, a gente precisa trazer todos para o diálogo, né? E a gente também ressaltou isso ontem, né, que estamos num período de tantos extremismos, né, que nós acabamos construindo barreiras ao invés de construir pontes, né, e nós devemos desconstruir vários conceitos e estereótipos equivocados, né, que existem por aí, que reproduzem discursos machistas, né, de que as feministas são mulheres tristes, mal-humoradas, que não se casam, não gostam de homens, né, não gostam de usar salto alto, não gostam de se maquiar. Tem uma autora feminista negra chamada Chimamanda. Ela tem um livro intitulado Sejamos Todos Feministas, e nesse livro ela conta sobre um conselho que ela recebeu de um amigo, né? E o conselho foi o seguinte: nunca se intitule feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido. Então ela decidiu se chamar de feminista feliz. E esses discursos, né, surgem na tentativa, esses discursos machistas, né, eles surgem na tentativa de desqualificar todo o movimento, toda a luta, né, de cada dia, né, e isso não é mimimi, né, então a gente tem que tratar disso. E hoje será o nosso primeiro Fractal para a Paz de 2021. Uma vez por mês nós vamos oferecer palestras gratuitas, né, para as famílias, com diversas temáticas relevantes, né, e a de hoje é Ser Mulher, uma pauta de todos. Vocês poderão enviar perguntas pelo chat do Zoom, tá? Nós estamos transmitindo pelo YouTube também, mas as perguntas só poderão ser feitas pelas pessoas que entraram pelo link do Zoom, tá? E para tratar dessa pauta, né, nós convidamos a Ana Carolina Fleury. Ela é mãe, advogada, professora, pesquisadora de gênero, violência e economia política. Ela é mestre em educação pela Universidade Estadual de Goiás, especialista em direito público pela Faculdade de Direito da Madre de Jesus, São Paulo, especialista em direito penal e processual pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Ela é vice-presidenta da Comissão Especial da Valorização da Mulher da OAB e membro da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas de Goiás. E eu agradeço imensamente a participação dela, a disponibilidade em estar conosco ontem e hoje, nesse mês tão cheio de eventos, né, e participações em vários espaços de diálogo, né? Então, vou dar boa noite a você, Ana Carolina, e vou passar a palavra para você, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Marielle. Eu quero começar agradecendo o colégio por essa oportunidade única
Eu que já fiz tantas palestras, leciono tanto, confesso que é a primeira vez que eu estou num evento de paz. Então, estou bem animada por esse encontro com todas e todos vocês. Quero começar agradecendo mais uma vez o colégio pela oportunidade, tá? Ontem eu acredito que tenha sido muito bacana, eu gostei muito. Quero agradecer o colégio, aos coordenadores, toda a equipe pedagógica. Quero agradecer especialmente a querida Marielle, que foi minha colega de mestrado também. Sofremos juntas, como eu já havia dito, um período conturbado na vida de qualquer pessoa, mas estivemos juntas. E aproveito também para apontar a importância desses encontros, tanto o que eu participei ontem, quanto o que eu estou participando agora, bem como eu sei que a escola tem diversos outros projetos nesse sentido. Isso é muito importante, eu não consigo nem colocar em palavras. Bom, como a Marielle falou, eu me chamo Ana Carolina, eu sou advogada, mas não precisa me chamar de doutora. Eu advogo em direito das mulheres, meu escritório é o primeiro da cidade especializado e exclusivo no atendimento e na defesa de mulheres e mães. Eu sou professora na graduação do Direito, sou pesquisadora no grupo de pesquisa de teoria crítica do direito na USP, e principalmente sou mãe do Rafael, um menino de 12 anos, que inclusive é de onde eu quero partir hoje com a nossa discussão. E aí eu vou falar com vocês usando todas as minhas vivências, relacionando diversos fatos, para que, quem sabe, a gente consiga avançar um pouco sobre essa discussão de criação de filhas e filhos, né? Coisa que é tão importante e é tão difícil. Aqui quem fala para vocês é uma mulher que foi mãe na adolescência. Então, foi um período muito conturbado, eu estava no último ano do ensino médio, fui para a universidade, carreguei meu filho no colo para as aulas todos os dias durante os 5 anos da graduação de Direito. Não parei, meu filho nasceu em maio, tirei licença maternidade, mas consegui adiantar todas as provas, todos os trabalhos, e voltei em agosto mesmo com ele comigo, porque eu também venho de uma família de classe trabalhadora, sou criada especialmente por duas mulheres muito fortes, que são a minha mãe, Janaína, e a minha avó, Ana, que infelizmente não está mais conosco, vão fazer 2 anos, inclusive no próximo mês que ela se foi, mas que sempre vai ser uma referência e sempre vai ser algo e alguém, né, principalmente, que eu vou citar nas minhas palestras. Então, como eu vim de uma família de mulheres trabalhadoras, que estavam lá ralando os 3 períodos, acabou que eu não tinha muita opção a não ser fazer tudo com o meu filho comigo. O que acontece até hoje, inclusive, viu, gente? Bom, vamos já pegar um outro gancho com isso daqui. Eu gostaria de falar com vocês também sobre maternidade e sobre romantização. Queria falar com vocês sobre divisão de tarefas, sobre economia do cuidado e sobre como chegar uma mulher aqui que foi mãe aos 16 anos e conversar com vocês não é uma coisa bonita, não é uma coisa de vencedora. Na realidade, só a gente sabe os pesos que carrega e as pedras no caminho que a gente tem que diariamente remover para continuar em frente, né? E aí, para adiantar a nossa conversa, eu quero dizer para vocês que eu sou só uma advogada, eu sou só uma professora, eu não venho aqui com fórmulas mágicas, eu faço o que eu posso para criar meu filho em um ambiente saudável e eu tento o tempo todo ser uma boa mãe. E para mim, isso não quer dizer absolutamente me matar o tempo todo, estar sobrecarregada ou me anular, tá? Então, para iniciar, a gente precisa falar sobre a persistência das discriminações contra as mulheres, porque esse é o assunto, né? A gente interrelacionar a criação de filhas e filhos para minimizar essa questão da violência contra as mulheres. Então, quando a gente pensa nessa persistência de discriminações contra as mulheres, isso vai nos revelar uma necessidade urgente de olhar profundamente sobre as raízes desse problema, associado, de uma maneira, a um compromisso maior de coibir normas que fixem, por exemplo, lugares rígidos para mulheres e homens na sociedade. Então, a qual lugar mulheres pertencem? A qual lugar homens pertencem? E aí, quando a gente quebra essa questão, a gente percebe como fortes barreiras se manifestam dessa maneira e impedem a efetivação de direitos. As desigualdades de gênero, pessoal, elas estão ainda nas raízes do sofrimento físico e mental, na violação e morte que atinge milhares de pessoas de todas as idades, raças, etnias, religiões, culturas.
E, bom, apesar da gravidade do problema, nas diferentes regiões do planeta, a falta de compreensão sobre essas desigualdades, a falta de discussão sobre o tema e sobre as relações de poder que são construídas junto a esses papéis associados ao gênero masculino e ao gênero feminino, leva muitas vezes à negação de direitos, como eu falei para vocês, e também diferentes níveis de tolerância social à violência. E aí você começa a naturalizar essa violência, gerando, assim, ainda mais violência. E é por isso que se torna fundamental desnaturalizar papéis para que a gente possa construir uma cultura baseada no respeito aos direitos humanos das mulheres, dos homens, das crianças, na sua maior diversidade. E nisso, a gente precisa falar sobre a romantização da maternidade, viu, pessoal? Nós, mulheres, estamos exaustas. Eu falei isso ontem, a vereadora Ava falou isso também, a Marielle falou, todas as mulheres que estavam na mesa corroboraram com essa afirmação. Nós estamos exaustas. A gente precisa apontar para isso porque a forma como a sociedade coloca a maternidade romântica, ou seja, aquela ideia de que as mães são seres perfeitos, que estão sempre alegres, sorrindo, que são angelicais, que são santas que jamais erram, que são perfeitas sem defeitos, que é a mais nova, né? Se manifesta, na verdade, como uma grande ferramenta de opressão que acaba reforçando padrões de gênero e de comportamento que são ligados e esperados do gênero feminino. E aqui eu começo falando de mães, vou passar pela questão dos filhos e terminarei falando com os pais, tá bom, gente? Então, inicialmente eu quero lembrá-las, senhoras e senhores, que mãe é uma mulher que sofre, tá, gente? Que chora, que reclama. E eu vou falar novamente o que eu disse ontem, talvez não do mesmo jeitinho, mas mãe se tranca no banheiro por minutos para cuidar da sua sanidade. Mãe é uma mulher que, como nunca antes, questiona o patriarcado e esses malditos papéis de gênero dentro da maternidade. Nós, mães, ficamos com inveja do pai e da vida dele, que segue tão igual quanto antes era, antes da paternidade, né? Mãe, às vezes, sente vontade de ter nascido homem, viu, gente? E mãe se exclui socialmente. Mãe carrega nas costas duplas ou triplas jornadas de trabalho. Mãe abre mão da vida profissional porque ela não tem escolha. Ou ainda, em muitos casos, ela acaba aceitando qualquer tipo de trabalho porque precisa. Então, mãe vai rodar na entrevista de emprego e adivinha por quê? Porque é mãe. Então, mãe vai querer que a licença maternidade acabe logo, porque não aguenta mais ficar em casa, e depois vai querer que ela não acabe nunca, que ela não acabe jamais. Então, dói ficar em casa 100% do tempo com o bebê, dói ficar em casa 100% do tempo com as nossas crianças, mas também dói sair de casa sem as nossas filhas e nossos filhos. E ser mãe é uma contradição o tempo inteiro. E outro ponto que muito me lembra, quando eu começo a falar sobre isso, é justamente sobre o trabalho doméstico, sobre o trabalho de cuidado, sobre esse trabalho que não é remunerado. No geral, nós mulheres passamos nossas vidas inteiras cuidando dos filhos e da família, cuidando da casa, e no final isso sequer é considerado trabalho. Tem uma autora italiana que eu citei ontem também, e cito aqui novamente, que é a Silvia Federici, que ela nos fala que aquilo que chamam de amor nós chamamos de trabalho não remunerado. E não quer dizer que trabalho não remunerado não pode ser amor, mas não é só amor. E o nome disso, a problemática disso, é uma coisinha que a gente chama de divisão sexual do trabalho. E é um elemento central para a gente entender a permanência das desigualdades de gênero na nossa sociedade. E aí vocês devem estar me olhando e pensando assim, gente, o que isso tem a ver com criar filhas e filhos? Ela deve estar falando besteira, né? Olha só, é que criar filhos e filhas em um ambiente saudável é mostrar, por exemplo, que homens realizam trabalho doméstico, que mulheres, que mães se divertem, que homens se emocionam e falam, devem falar sobre os seus sentimentos e que isso não é fraqueza. A gente precisa projetar e mostrar mulheres reais como inspirações, mostrar adultos que repudiam violência e também mostrar que mulheres não são inferiores. Bom, e aí toda vez que eu penso em maternidade, e eu prometi para a Marielle que eu seria bem sucinta na minha fala, porque é um tema muito, muito complexo, né, gente? Se eu pudesse, eu ficaria aqui com vocês a noite toda, e ainda assim eu não falaria muito provavelmente tudo que eu tenho para dizer sobre. Mas toda vez que eu penso em maternidade, eu me lembro do início da minha carreira, quando um dia eu estava com meu filho, que, como eu disse para vocês, foi meu companheiro, né? Em mais um dia de trabalho, e aí a gente viu uma menina que devia ter uns 2 ou 3 anos no máximo, e a gente estava no saguão da Receita Federal.
Era época de estágio, de trabalho, e ela estava chorando desconsolada, descontrolada, junto do pai dela, que estava ajoelhado na frente e exigindo que aquela criança pegasse um objeto que ela tinha tirado para longe, num rompante de raiva, numa birra. E aí estava a mãe do lado, observando aquela cena toda, né? E de certo, com certeza nós que somos pais e mães estamos aqui, sabemos que deveria haver sim uma lógica naquilo tudo. E talvez uma lógica correta dentro daquilo que aqueles pais acreditavam, né? Então era preciso educar aquela criança, não importa onde, não importa como, não importa quanto tempo levasse. Ela tirou um objeto num momento de birra, num momento de raiva, e deveria, portanto, ajustar o seu comportamento imediatamente, apresentando aquela sua compreensão do ato, né? As suas mais sinceras desculpas, a correção daquele destempero. E os pais estavam ali naquela árdua missão, que a gente sabe que é árdua, né? Certo? Todos nós concordamos, porque é árdua, gente. Bom, só que sabe o que é? Às vezes, eu acho que mesmo no meio das nossas boas intenções, e nós, pais e mães, temos muitas boas intenções, somos só boas intenções, nós também podemos ser projetos de quase que ditadores com os nossos filhos. Nós somos obcecadas e obcecados em mostrar e estabelecer nossa autoridade. E, claro, isso é muito importante para que a gente se posicione como referência. Mas não é a única estratégia, nem mesmo é a estratégia mais acertada. Muitas vezes o que essa possibilidade faz é despertar uma megalomania que há em nós quando a gente está diante dos nossos filhos e das nossas filhas. A gente quer ser mais que os pais. A gente quer ser seus chefes, a gente quer ser os comandantes das nossas filhas e filhos. Elas e eles precisam nos respeitar, precisam nos obedecer, porque somos os pais, somos as mães, e isso nos investiu com o poder. Melhorou. Ana Carolina, seu microfone, ele ficou fechado. Ô, gente, misericórdia, não tinha visto, me perdoe. Até onde vocês escutaram da história da menininha, que aí eu parto de onde parei. A parte que você estava falando que nós precisamos ser firmes, né? Que nós somos os pais. Aí pode continuar. Dele. Então, e aí eu estava pensando, quando eu me deparei com essa cena, que essa reflexão, ela me veio também, porque essa menininha que estava lá chorando, e ela estava desconsolada, ela estendia os braços dela pedindo colo, pedindo para que pegassem ela, e visivelmente ela já não estava entendendo mais nada que estava acontecendo, gente. Ela não sabia nem por que o pai dela ainda estava ali abaixado com cara de bravo e não deixava ela sair dali. O que ela queria mesmo era um abraço, um picolé, ver patati patatá. Era uma menina de no máximo 3 anos que teve um arroubo emocional. E olha só, o que eu quero dizer para vocês é que nós adultos, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente grita, a gente sai batendo porta. É difícil mesmo se controlar às vezes, e a maioria de nós passa a vida inteira tentando sem sucesso. Eu não acho que essa sociedade de adultos exaltados de hoje, como nós temos, é formada por pessoas que foram crianças sem limites, não, viu, gente? Crianças cujos pais não tentaram controlá-las sob a desculpa de que eles estavam nos ensinando. Eu não sei vocês, mas eu fui uma menina criada num regime muito duro, num regime de muito controle. Então, a maioria de nós, suponho, também foi como eu. Então, não foi falta de pai e mãe. A maioria de nós foi quase que adestrada, né? E muitos, infelizmente, à base de muita violência, seja ela física, verbal, psicológica. E isso resultou, sabe no quê, gente? Num total de muitos nadas. Porque nós crescemos destemperados, pouco afeitos ao diálogo e pior, a gente cresceu naturalizando agressões. Enfim, talvez fosse mais fácil pegar aquela criança no colo, consolá-la, tentar ensinar outras maneiras de lidar com a raiva. Eu não estou aqui dizendo que a gente deve simplesmente ser permissivo com tudo que os filhos fazem, não. Que a gente tem que ser um poço de paciência 24 horas por dia, 365 dias do ano. Mas, de fato, é preciso escolher as nossas batalhas enquanto pais e mães
E na maioria das vezes, né? E é preciso que a gente mantenha um foco para não ser engolido pela necessidade de mostrar uma autoridade a qualquer custo, a qualquer preço. É possível ensinar de muitas maneiras, acolhendo, dando exemplo, algumas vezes sendo até mais enérgico, mas sem esquecer o que estamos fazendo ali, que é tentar ensinar a essas criaturinhas que a gente tanto ama estratégias para sobreviver nessa selva chamada planeta Terra. Então, ensiná-las a serem empáticas, a conhecerem e lidarem com as suas emoções, no ritmo e no tempo que elas consigam fazer isso. E eu repito, muita gente chega na vida adulta e ainda não conseguiu fazer metade do que está exigindo das crianças. E até por isso, eu acho importante destacar que nós precisamos nos dar algum desconto também. Porque você pode, inclusive, nem ser a melhor pessoa para essa tarefa. Educar uma criança acontece, gente. Pais, a gente costuma achar que só porque geramos um filho, nós estamos graduados em pedagogia, em psicologia, em sociologia, tudo junto. Só que a gente está longe disso. E na maioria das vezes nós estamos, na verdade, ali, ó, tateando, muito mais agarrados em convicções do que em certezas. A gente reproduz aquilo que chamamos que achamos, na realidade, que deu certo na nossa socialização, na nossa criação, que quase sempre já é bastante desencontrada, né? Não que a gente se dê conta, viu? A gente vai levando adiante. A gente pensa assim, ó, eu não matei, eu não roubei, eu não fui presa, eu devo ser uma boa pessoa. Obrigada, mãe e pai. Mas a realidade é que só você, só eu, apenas nós sabemos o peso emocional que carregamos para que a gente consiga se manter em pé todos os dias, enquanto pais e mães. E essa carência que muitos de nós temos de recursos para lidar com a vida também, e é isso, sabe? A gente segue reproduzindo nossa espécie. A gente precisa parar para pensar que simplesmente pode ser que nós estejamos fazendo tudo errado. Que pode ser que os seus pais tenham feito tudo errado com você, que os meus pais tenham feito tudo errado comigo. Só que a culpa é sua? A culpa é deles? Não, gente, todo mundo está fazendo o seu melhor. E os consultórios de terapia, inclusive, estão aí cheios, consertando os estragos para quem consegue ter acesso a esses serviços, né? E tudo isso que eu estou falando é para dizer que educação sem acolhimento não resolve muita coisa, tá? No fim do dia. E acolhimento, isso tem que ficar muito claro, não é aceitar tudo não, gente. Não é abrir mão de ensinar valores, de ensinar ética, de ensinar as regras sociais. Acolhimento é perceber que o seu filho está chorando descontroladamente e naquele momento ele precisa de um abraço e não de uma bronca. A gente não devia deixar ninguém chorar descontroladamente em nome de nada. E muito menos os nossos filhos e filhas, né? Se a gente não tem muita certeza do que está ensinando, se somos todas meio cegas e cegos, tateando aí para tentar sobreviver nesse mundo, que ao menos, gente, seja de mãos dadas, acolhendo uns aos outros, né? Que os nossos filhos tenham a lembrança de que fomos a pessoa que os ensinaram a ser pessoas de bem, mas também a pessoa que teve ao lado deles e os ajudaram a ser mais felizes. E que será que isso tudo que eu estou falando, se já não ficou claro, tem a ver com violência, né? E é importante eu dizer isso, que violência é algo que eu faço todos os dias. Como eu disse para vocês, eu sou uma advogada e advogo apenas em casos de direito das mulheres, tá? O meu escritório é o primeiro aqui em Goiânia, que é exclusivamente para esse tipo de atendimento, e isso engloba diversas áreas do direito, e especialmente direito penal e direito de família. E aí, o que acontece? Nesses processos que eu mexo, geralmente tem violência. Assim, para não dizer 100%, eu vou dizer 95%, para não assustar muito. Mas eu tenho certeza que menos do que isso não é. Eu não consigo me lembrar agora, por exemplo, de uma ação que eu esteja tramitando em que não haja violência, mas enfim. E o que será que isso tem a ver com violência, né? Depois de tudo que eu falei para vocês, eu consigo perceber muito claramente. Não sei se vocês conseguem. Mas essa violência que todas nós somos profundamente marcadas, nos dizem muito sobre como a gente cria nossas filhas e nossos filhos e como a gente traça e como através disso, na realidade, é possível traçar um paralelo muito nítido da violência na nossa sociedade, né? As meninas crescem assistindo, vou usar um exemplo aqui que vai denunciar a minha idade, segurem os corações aí,
mas a gente cresce numa sociedade em que meninas assistem ursinhos carinhosos, que são criaturas lindas, que resolvem as coisas com arco-íris que sai das suas barriguinhas fofuchas. Isso é fofo demais, eu acho. Só que, o que acontece? Nós temos, aliás, uma questão contrária que é a ode à passividade, a ode à submissão. Os meninos, por sua vez, eles aprendem a ser extremamente agressivos e dominantes. E as meninas aprendem a ser extremamente dóceis e passíveis. E, bom, eu quero destacar uma palavrinha que eu falei aqui para vocês. Aprendem. Isso é importante de se ressaltar. Passividade e agressividade não são características intrínsecas do sexo biológico, tá? Isso são traços de temperamento que estão mais ou menos presentes ali em todas as pessoas e que vão sendo socialmente moldados, sendo estimulados ou reprimidos. Então, se você tem filhos meninos, eu tenho um filho menino, e eu proponho para que você faça esse exercício por uma semana. Pega aí um papelzinho, pega o seu celular e atente para todas as mensagens que essa criança recebe, celebrando a violência como uma coisa boa. Tenta observar como que nas histórias para os meninos, quase tudo se resolve envolvendo uma briga, uma luta, uma competição, uma disputa. Como nos jogos essa dinâmica é levada ao extremo, como na vida os meninos são o tempo inteiro cobrados para serem fortes, corajosos, não levar desaforo para casa. Como uma aventura só é uma aventura se necessariamente houver um enfrentamento que envolve destruir alguém ou alguma coisa. Os nossos meninos, pessoal, eles são privados em vários momentos de afetividade, especialmente à medida que crescem. Beijo, carinho, abraço, consolo, conforto, são coisas que gradualmente vão se perdendo, vão perdendo acesso, né, a tudo isso em nome de se tornarem homens. Se tornarem homens, né? E se tornar homem na nossa sociedade é trocar a capacidade de amar, de ser amável, pela capacidade de poder. Não quer dizer que uma coisa anula a outra, mas quer dizer que uma coisa se sobrepõe à outra. Então, ali há uma situação em que a criança se desalma para ser capaz de dominar. Então, é desejar ser um super-humano dotado de poderes, que seja especial, que seja admirado por todos, porque ele é forte. E ser forte na nossa sociedade necessariamente significa saber ser violento, saber não demonstrar os sentimentos, ou ainda não sentir, né? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual que é o preço que nós estamos pagando enquanto sociedade pela privação de afetividade e exaltação, muitas vezes, da agressividade a qual submetemos os nossos meninos na sua socialização de homens dominantes? Vocês já notaram que praticamente a totalidade dos perpetradores de tiroteios em massa são jovens homens? Que mais de 90% dos estupradores e abusadores sexuais é homem? Que a maioria dos serial killers é homem? Será que a gente nunca parou para se perguntar o porquê? Será que a gente nunca parou para perguntar por que para homens é tão naturalizado o ato de matar? E homens não nascem assim. Os meninos não nascem assim, eles não são assim. É esse modelo de sociedade em que vivemos que faz com eles, através do apelo, né, pelo uso da violência, para que se mantenha uma dominação. E todos e todas nós pagamos um preço demasiadamente alto. E agora vamos falar sobre violência e o que presenciamos no direito, né? O que eu presencio enquanto advogada. Eu estou tentando caminhar para ver se esse tanto de informação faz sentido, se não fica um monte de coisa jogada por aí. Bom, primeira coisa, eu começo, pessoal, afirmando que um lar marcado pela violência doméstica, e violência doméstica, seja ela contra mulheres, contra homens, contra filhas, contra filhos, vai refletir uma conjuntura de dor e de desamor. Aqui hoje, entretanto, eu me permito dar um enfoque necessário, que inclusive foi porque me chamaram, né? Que é um enfoque à questão das mulheres e das crianças. Tudo que eu vou trazer aqui, é claro, é baseado na ciência, na pesquisa. E ontem, inclusive, eu falei sobre os dados a respeito da violência contra a mulher. E aí eu peço até desculpa para a Marielle. Opa, minha língua até enrolou aqui. Peço desculpa a Marielle, mas eu preciso repetir esses dados, né?
esses, inclusive, que são do mapa e do Atlas da Violência, tá? Eles nos mostram que as mulheres continuam sendo mortas, violentadas e abusadas todos os dias no âmbito doméstico e familiar. E isso é resultado de uma sociedade constituída sobre as bases do patriarcalismo. A gente está falando, pessoal, de um país que é o 5º no ranking de violência contra a mulher, em que 76% das mulheres já sofreram violência e assédio no trabalho e que 97% de nós mulheres já fomos vítimas de assédio em meio de transporte. Nós estamos falando de uma realidade em que uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos e que 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia. Também que mulheres registram agressões sobre a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. E para piorar, em nível global, 1 em cada 3 mulheres no mundo sofre violência em algum momento das suas vidas. Bom, pessoal, pais, mães, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado no ano de 2020, 57% das vítimas de estupro têm no máximo 13 anos de idade. E eu fui informada, inclusive, que aqui nós temos pais de crianças até essa idade, né? 13 anos. Pois é, essas crianças figuram como mais da metade das vítimas de estupro. Eu estou falando que a cada 15 minutos uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual no nosso país. E para piorar, que mais de 70% dos casos ocorrem no ambiente doméstico e o agressor é conhecido, amigo ou familiar da vítima. 70%, tá? De todos os casos de estupro. Isso quer dizer que aquele imaginário que a gente tem do estuprador, ele precisa ser desconstruído. Quando a gente pensa no estupro, a gente pensa na mulher andando à noite sozinha na rua, quando ela é agarrada e levada para um lugar ermo e é estuprada. Mas, na realidade, 70% dos casos ocorrem dentro das nossas casas. E o agressor é alguém que a gente conhece, que a gente se relaciona. Eu trago esses dados que são duros de ouvir, especialmente para quem tem filhas, né? Mas é justamente por ser uma dura realidade que a gente precisa falar sobre. E aí eu peço para vocês que não evitem esses assuntos delicados com as filhas e os filhos de vocês. É possível falar sobre todas as coisas desse mundo com as nossas crias. A questão é como é que a gente expressa isso, né? Cada idade a gente consegue expressar de uma maneira diferente. Bom, nesse lugar de opressão, né, que a mulher, nesse lugar de opressão que eu estou narrando para vocês, nós mulheres temos a necessidade de proteger nossos filhos, né? Os pais têm essa necessidade de proteger seus filhos e filhas, porque eles são obrigados a crescer num ambiente de desrespeito aos seus direitos humanos, pois no momento em que suas mães, por exemplo, dentro das suas casas, têm seus direitos violados, os seus também carecem de respeito. Em outras palavras, as necessidades das mulheres e dos seus filhos se articulam, tá? Elas estão entrelaçadas. E para entender as relações entre a violência contra a mulher e, consequentemente, a violência que os filhos dessas mulheres sofrem, é muito importante, é imprescindível percebê-la como resultado de uma prática passada, ó, de geração para geração, oportunidade que o gênero e o patriarcado eles se relacionam de uma maneira muito íntima. Então, esse patriarcado que se instituiu nos nossos lares por meio de uma autoridade imposta pelos homens sobre as mulheres e seus filhos, o que repercute em toda a estrutura social. E quando a gente coloca a lente sobre as relações intrafamiliares, né, as relações ali dentro das nossas famílias, é sabido que quem presencia violências de quaisquer tipos, e especialmente contra alguém com que se nutre uma relação próxima, isso pode vir a desenvolver diversos transtornos, como, por exemplo, estresse pós-traumático, como se aquela pessoa que presenciou a violência também houvesse sofrido o abuso em si. Isso me faz lembrar, eu nem estava pensando em falar sobre isso, mas me lembrou uma história, me lembrou um episódio. Eu me lembro de uma vez, eu era bem pequena, eu devia ter uns 5, 6 anos, e tinha um menino da escola que ele implicou comigo. Ele era da minha sala, e ele sempre me batia, ele sempre me empurrava, ele sempre puxava o meu cabelo. Então, e aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa chorando, falando para minha mãe sobre o que tinha acontecido, falei para a professora, falei para a diretora, falei para a coordenadora, e eram todas mulheres, né? E me falaram o seguinte: não, mas ele está fazendo isso porque ele gosta de você e não sabe como expressar.
Isso são relatos que não são só meu. Provavelmente Marielle, provavelmente as mães que estão aqui já passaram por essa situação, né? Ah, o fulano fica zombando de mim. Ah, é porque ele gosta de você. Ah, fulano me empurrou na brincadeira tal. Fulano faz brincadeira de mau gosto. Não, é porque ele gosta de você, é porque ele te ama, é porque ele quer namorar com você, é porque ele quer casar com você. Então, eu pergunto para vocês, o que a gente está ensinando para as nossas filhas e nossos filhos sobre afeto? Sobre amar alguém? O que a gente está ensinando? E aí eu vou puxar um pouquinho da sardinha para o lado que eu trabalho, né? Que é com Lei Maria da Penha, que é com ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que são indispensáveis instrumentos para a gente tutelar mulheres e crianças vítimas de violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger integralmente nossas crianças e adolescentes, né? Garantindo, assim, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, liberdade, convivência familiar. E a Lei Maria da Penha, ela protege diretamente as mulheres e de forma reflexa a família, né? Proporcionando elementos para coibir, para prevenir, para erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher e assegurando dessa maneira, tentando assegurar dessa maneira ali a integridade física, psíquica, sexual, moral, patrimonial de nós mulheres. E quando eu vou falar sobre isso, especialmente quando eu vou falar sobre o judiciário, eu falo para vocês com propriedade porque é algo que eu sinto todos os dias na minha pele. Então, o judiciário, por sua vez, ele precisa tentar para que injustiças alicerçadas em uma sociedade vincada, né, por séculos de opressão e subjugação das mulheres não sejam cometidos. É importante compreender que a violência contra a mulher não é finita, porque os efeitos são sentidos também por seus filhos e filhas que levam marcas de violência para a vida adulta quando vivem em lares violentos. Se uma mãe é desrespeitada, humilhada, agredida, se ela sofre sobrecarga financeira em decorrência de abandono material do pai, por exemplo, a criança tem a sua integridade violada juntamente. Então, acolham as mulheres, acolham os seus filhos. Bom, mulheres, mães, justamente por saber o quão prejudicial é o que eu vou falar para vocês, que eu lhes peço que não se mantenham em relacionamentos abusivos. E é tão fácil, né, sair? Eu sei que não, viu, gente? Eu sei que não, tá? É dificílimo. É dificílimo. Mas eu trago para vocês essa perspectiva, esse pedido, porque além de você estar sofrendo violências das mais variadas espécies, isso acaba refletindo nas nossas filhas e nos nossos filhos. Não pense, mulher que está me assistindo e está nessa situação, que porque você apanha no quarto do lado, com a porta fechada, ou porque você está sendo xingada na cozinha no final de um dia exaustivo, que a sua filha e o seu filho não aprendem, não escutam, não veem, não entendem. Rompam o silêncio que nos foi ensinado desde sempre, busquem ajuda. Pensem sempre nos resultados a curto, médio e longo prazos de relacionamentos e de lares violentos. Pessoal, não existem filhos felizes em lares violentos, em lares tristes. Essa é uma equação que não tem outro resultado. E a gente tem que falar também para os pais, né? Sobre agir para construir uma presença parental mais forte, uma presença parental realmente transformadora. E que para isso é preciso comprometer-se com a construção de um mundo mais decente que esse que a gente vive. Isso significa não só romper com os privilégios sobre as mulheres por ter nascido homem, como significa também envolver-se ativamente no desmantelamento desse sistema hierárquico que a gente vive, repudiando, constrangendo, exigindo medidas contra abandono parental, contra a violência doméstica, contra a pedofilia, contra estupro e tudo que envolve a exploração sexual da mulher, das crianças. Eu quero ver esses pais do Fractal defendendo espaços de livre circulação para crianças, defendendo creches gratuitas, de qualidade, em quantidade, escolas que emancipem as suas filhas e filhos, homens reivindicando as pautas de humanização do parto, defendendo um nascimento digno para os seus filhos e o fim da violência obstétrica para suas companheiras, por exemplo. E essa ideia de uma outra paternidade, de uma nova paternidade, precisa caminhar além e mais conscientemente rumo a uma sociedade livre de explorações, seja de gênero, de raça, de classe.
Explorações essas que homens, invariavelmente, colhem vantagem de alguma espécie. Amor é muito importante e eu fico muito feliz quando eu me deparo com excelentes pais que estão cientes da necessidade disso, da necessidade de despertarem para isso. Mas agora é preciso mergulhar na realidade, é no cuidado. Até porque dizem por aí que quem ama cuida, não é mesmo? Então comecemos por aí. Amem, responsabilizem-se, cuidem, se cuidem, nos cuidemos. Bom, muito obrigada. Boa noite, obrigada. Como eu falei no início, a gente vai abrir aqui para perguntas, né, no chat. Os pais que estão aqui presentes pelo Zoom podem mandar perguntas aqui que a Ana Carolina está à disposição para respondê-las. Bom, eu tenho uma pergunta, Ana. Na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alienação parental, né? Que também é um tipo de violência, né? Seu microfone está fechado. Gente, acho que a frase que nós mais escutamos no ano de 2020, 2021 é justamente: o seu microfone está desligado, sua câmera está fechada, né? Me perdoem. Às vezes eu fecho para não interferir e acabo estando nesse lugar aí de passar vergonha, né, gente? Que nessa aí eu também sou especialista. A Marielle falou em várias das minhas formações, passar vergonha também é uma delas, viu? Também é uma delas. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alienação parental, mas eu vou trazer para vocês uma perspectiva crítica, tá? Acredito que a Marielle tenha me pedido, inclusive, por isso. Eu espero que tenha sido, porque é uma questão muito problemática no direito, tá? Nós que somos advogadas de mulheres, nós que somos mães, nós que somos feministas, na realidade, a gente luta pela revogação da lei de alienação parental. Mas calma, não saiam correndo dessa sala, tá bom? Prometo para vocês que faz sentido. Bom, o que acontece? Por que disso? Em primeiro lugar, você está falando, sua maluca, que não existe violência, que não existem abusos psicológicos contra crianças? De maneira alguma. Eu acabei de ler para vocês diversos dados, eu acabei de falar com vocês sobre diversos aspectos de violência contra crianças, contra adolescentes. Mas eu também preciso falar para vocês sobre... Vou escolher 2 dados, tá bom, Marielle? Sobre a síndrome de alienação parental e sobre a lei de alienação parental para trazer aqui para vocês, para resumir, porque senão é algo que dá muito pano para manga, viu? Bom, em primeiro lugar, a gente tem a SAP, que é a síndrome de alienação parental. Essa síndrome de alienação parental, pessoal, ela não é reconhecida em nenhum outro lugar do mundo, só no Brasil. No país de origem dessa teoria, que é absurda, inclusive, as comunidades científicas, as comunidades de saúde mental e de proteção de crianças e adolescentes, além da comunidade jurídica, já chegaram ao consenso de que essa teoria não possui base empírica nenhuma. Mas a gente sabe que isso daqui, para muita gente, não significa nada. Então, eu vou falar para vocês algumas frases do criador da teoria, que eu me lembro agora. Ele fala, por exemplo, no livro dele, depois eu coloco aqui as fontes, tá? Para todo mundo no chat. Mas ele fala que a pedofilia pode melhorar a sobrevivência humana servindo a propósitos procriativos, por exemplo. Ele fala que em cada um de nós existe um pouco de pedofilia. Ele fala que se a relação sexual entre adultos e crianças é descoberta, é provável que a criança fabrique uma mentira onde vai culpar o adulto por essa iniciação sexual. Isso daí são as ideias do autor dessa teoria, do criador dessa teoria. Agora que, quem sabe, você entendeu a gravidade da raiz desse problema, a gente aproveita para afirmar que a síndrome de alienação parental é só mais uma forma de marginalizar e violentar mulheres e crianças que tentam proteger seus filhos dos outros genitores que são abusadores e pedófilos em muitos casos, viu? E o motivo é porque o tema ele é incômodo, né, gente? Tenho certeza que muitos de vocês estão assim, ai, que difícil isso, e é mesmo. Esse tema é muito incômodo porque ele perpassa por pautas econômicas, por pautas de saúde, de autonomia da mulher, de maternidade, de direitos sexuais e reprodutivos, e ela é urgente, né?
Mas aí vocês devem estar pensando, mas peraí, se não tem lei de alienação parental, porque vejam bem, a gente tem a síndrome, que não é reconhecida em nenhuma comunidade científica do mundo, tá? Que não existe em nenhum outro lugar a não ser o Brasil. Dessa síndrome de alienação parental, a gente fez a LAP, que é a lei de alienação parental que só tem aqui no Brasil, uma lei baseada nessa teoria, que não é reconhecida como teoria. Olha só a confusão. Na formação dessa lei, não foram chamados diversos órgãos importantes para crianças e para mulheres e para mães e para pais, foram deixados de lado e não opinaram na criação. Essa lei passou às pressas, inclusive. E aí vocês devem estar pensando, tudo bem, eu entendi que essa criação é complicada, é complexa, é problemática e tudo mais, mas como é que a gente vai proteger crianças de abusos psicológicos sem essa lei? E aí eu falo para vocês que existem inúmeros dispositivos capazes de proteger crianças em situação de abuso, incluindo o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil. Todo necessário para proteger crianças já existe lá. Inclusive a questão do abuso parental mesmo, de não deixar que a criança conviva, de não deixar que ela veja, tudo isso já tem, não é isso que a gente quer que saia, não é isso que a gente quer problematizar, tá bom? Bom, e aí o que acontece, né? Além de tudo que eu tô falando para vocês, eu falo, no 8 de março eu sempre sou chamada para falar sobre esse tema, pode parecer meio complicado, né? Meio confuso, mas já existe um grande movimento por essa revogação e eu creio que vai chegar, tá bom? Então, é isso. A síndrome de alienação parental, Marielle, é uma teoria que foi inventada por esse psiquiatra, que é chamado de Richard Gardner. Ele dá base à lei de alienação parental no Brasil. E, como eu falei para vocês, ela não é reconhecida como doença em nenhum outro lugar do mundo, tá? O autor ele é reconhecido não apenas por essa teoria, mas também pela apologia à pedofilia, que é explícita em todas as obras dele. E ele também ganhou muito dinheiro, gente, defendendo abusadores em tribunais, utilizando essa teoria que ele mesmo inventou. Então, o que ficou conhecido como alienação parental é um termo e um dispositivo legal criado com fins muito específicos, viu? Que não é para proteger crianças. Então, é urgente que a gente conheça os fundamentos por trás da criação dessa lei e, principalmente, todos os efeitos que a teoria vem causando, né, em mulheres e crianças. Então, basicamente é isso. Se você quiser, Marielle, eu te mando todas as fontes aí do que eu citei para você, né? Porque às vezes a gente fala, e o pessoal vai falar, mas de onde você tirou isso? Tirei de diversos dispositivos. Há muito tempo a gente pesquisa sobre isso. Certo. Bom, nosso tempo já se esgotou, infelizmente, né? Como você mesma falou, dá para a gente ficar aqui a noite toda, né, conversando. E agradeço imensamente a sua participação, a sua parceria com a escola. Agradeço a todos os pais, a todas as mães, né, a todos os colaboradores que assistiram aqui à palestra. E que nós tenhamos mais oportunidades de criar espaços de diálogo como este, né? Ontem nós fizemos, né, como foi citado no início, o simpósio no ensino médio, hoje o Fractal para a Paz, e no mês todo nós, né, vamos fazer ações pedagógicas relacionadas ao nosso projeto Celebrando o Feminino. Então, muito obrigada, né, e uma boa noite. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.